E nós estamos felizes que hoje nós temos um irmão convidado, que a Dani vai falar um pouquinho sobre ele. Boa tarde. Boa tarde. Então, com muita alegria que a casa recebe o nosso amigo Tiago Barbosa, que durante essa semana está fazendo visitas aqui em Petrópolis. Ele não é daqui, né? Ele é de Goiânia e ele está fazendo visitas para falar especialmente dos livros, né? Especialmente esse livro aqui, do Leon Denis, Cartas e Recordações, que trata do luto. E eu não posso deixar de dividir com vocês que nós tivemos uma manhã maravilhosa aqui, com início às 10 da manhã, com ele iniciando um grupo de mãos dadas, que é exatamente um grupo com essa proposta de auxílio aos enlutados, né? Então, ele realmente abrilhantou nessa manhã, foi maravilhoso. E agora a gente vai ter a segunda parte, né, com a palestra dele. É médium psicógrafo, palestrante e uma pessoa que a gente já nos cativou, tá? Seja bem-vindo. E depois, se alguém quiser adquirir os livros, é só pegar aqui comigo, que no final ele dá um autógrafo, né? Que legal. Então agora nós vamos também uma coisa muito importante, né, para a nossa prece, fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, pedir a proteção para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos familiares, para o nosso irmão que vai fazer a nossa palestra, passar as reflexões para nós. Então, Jesus, aqui estamos, Senhor, a pedir a graça de Deus primeiramente e a Tua bênção, Jesus, para a nossa tarde, para a nossa palestra. Que sejam, Senhor, essas palavras do nosso irmão, o que ele está trazendo para todos nós, de tudo que nós precisamos um pouquinho, cada vez mais precisamos da palavra, do ensinamento, de tudo aquilo que nos faz entender melhor a vida, entender melhor tudo aquilo que temos que passar nessa existência. E agradecidos, Senhor, estamos por aqui estarmos e fazemos parte, Senhor, dessa reunião, onde a espiritualidade com certeza está presente, nos auxiliando, nos ajudando, e percebidas sempre de que alguém aqui precisa, de que alguém está necessitado de mais ajuda, de mais auxílio, e todos estão sendo assistidos, Jesus, porque o Senhor, onde estiver a dor, onde estiver a necessidade, nós temos a certeza que ali o Senhor está, e aqui está conosco, com certeza. Que a vossa paz, Jesus, possa cobrir todos os corações, todas as situações, e que nós possamos ter uma tarde maravilhosa, com grandes ensinamentos trazidos pelo nosso irmão, e que nós possamos aproveitar o máximo dessa tarde abençoada, em Teu nome, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então, agora com a palavra, o nosso irmão Tiago, que vai trazer para nós a sua apresentação da palestra. Boa tarde, meus amigos, meus amigos. É uma alegria estar aqui na UMEP. Eu tenho muita admiração pelo nosso querido Humberto Portugal. Muito embora eu não conhecesse ele intimamente, eu costumo dizer que é amigo da Darcy e amigo nosso, né? Então, Humberto, guardo boas recordações dele, enfim. E descobri que gosto muito da Isaura. Tem coisa que a gente só descobre depois, né? Que pessoa boa. Meus amigos, minhas amigas, eu vou falar um pouquinho sobre Leon Denis, sobre a vida dele, e se der tempo, fazer uma análise da obra, comparando a obra dele com a obra de André Luiz. Porque é o seguinte, esses autores que são, digamos assim, a rocha do edifício do Espiritismo, nós precisamos muito tê-lo em nossas reflexões, em nossos estudos. Inclusive, eu gosto de um autor italiano, o Italo Calvino. O Italo Calvino escreveu uma obra muito interessante que
na verdade, é um conjunto de ensaios para o jornal Correio della Sierra, um jornal italiano, que tem como título "Por que ler um clássico?". Por que ler um clássico? E o primeiro artigo que está nessa obra, ele diz assim: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer tudo aquilo que ele tem para dizer. Então, assim é com a obra de André Luiz, de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, de Aksakov, de Gelé, enfim. Esses autores e autoras também, né, são muito importantes para o pensamento espírita, que inclusive nos auxilia muito a ler e entender a obra de André Luiz, a obra de Joana de Ângeles e por aí vai. Então, vamos por aqui, tudo bem? Falar um pouquinho da vida de Leon Denis, der tempo nós fazemos isso. Bom, Leon Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846. Nasceu em Fugge, que fica na região da Lorena, é a divisa com a Alemanha. Uma região como Petrópolis, muito fria. E foram seus pais, a dona Ana Lúcia Louisville e o senhor Joseph Denis. Joseph Denis era alguém que eu costumo dizer que ele provavelmente tinha déficit de atenção. Ele tinha muita dificuldade com os afazeres e com isso ele mudava constantemente de emprego e de cidade. Acabou que isso impactou muito a vida do pequeno Denis, que era filho único, porque ele não pôde fazer a sua formação escolar como qualquer criança, em função dessas mudanças constantes. Eu contei entre 8 e 12 cidades, os biógrafos, né, tanto o Gaston Luz quanto a Claire Bonnard, eles divergem, mas foram muitas cidades até a idade de 16 anos, que é quando ele chega à cidade de Tours. E Denis era uma criança e um jovem que amava o saber, o conhecimento. Já pela idade de 16 anos, ele tinha um conhecimento como um autodidata em história, filosofia, geografia. Inclusive, geografia, deixa eu contar uma anedota para vocês. Quando ele tinha por volta dessa idade, 16 anos, estava saindo na França uns fascículos. Você lembra aqueles fascículos? Isso, inclusive, denuncia a idade, viu? Aqueles fascículos da Folha, sobre filosofia. Você fazia aquela coleção, né? Era mais ou menos isso. Não é da minha época não, tá, gente? É de vocês, a minha não. Então, saiu na França um fascículo de um autor que Denis tinha muito apreço, Gustave Brun, que ele escreveu uma obra chamada Geografia Universal. E era ilustrada pelo Gustave Doré, né? Quem já viu aquelas lixogravuras na Bíblia, as obras de Victor Hugo, né? Enfim, era um artista daqueles. E ele fez as ilustrações para o Brun, né? Denis começou a juntar o dinheirinho, era muito pobre, a família era muito pobre, e o que aconteceu? A mãe dele descobriu o esconderijo e pegou o dinheiro, tadinho, né? Ficou sem o livro. Mas ele passava horas e mais horas nas bibliotecas, então lendo história, filosofia, história das religiões, teologia, astronomia. Uma coisa que eu não entendo é como que Denis gostava tão bem de matemática, né? Gostava de matemática. Diz que todo filósofo tem que amar a matemática, porque, não sei se vocês sabem, na caverna de Pitágoras tinha uma inscrição assim: só entre se for matemática. Eu nunca entraria no lugar desse, nunca passaria longe, desculpa o Pitágoras. Mas enfim, então Denis, ele amava o conhecimento. Chegou com a idade ali dos 14 anos, retrocedendo um pouco, a Claire Bonnard diz que ele entrou numa crise de misticismo religioso. Foi a primeira crise existencial de Denis. Esses grandes espíritos também têm crise, tá, gente? Não é só a gente não. E aí, era o quê? Ele passava horas e horas nas igrejas, nas catedrais, admirando a figura dos santos,
né? Os vitrais. Vocês imaginam, a Catedral de Tours ela é muito bonita, eu nunca fui, mas me disseram. É muito bonita, né? Os vitrais. Então ele ficava ali horas. Em vez de ficar jogando bola ou de fazer, sei lá, o jogo que qualquer adolescente faria, né? Hoje é o tal do Minecraft, Pokémon, né? Mas não, Denis ficava estudando e admirando os santos. Chegou com a idade de 16 anos, justamente por estudar muito filosofia, e a filosofia majoritária da época de Denis era o quê? Arthur Schopenhauer, que era um pessimista, Friedrich Nietzsche, né? Um niilista, e por aí vai. Então ele se tornou cético. Foi uma grande decepção para a mãe, que era católica, fervorosa. E isso vai ser resolvido com a idade de 18 anos. 18 anos. Denis trabalhava muito. Por volta de 14, 16 horas por dia, e mesmo assim, pelas madrugadas, ele ia estudar, como autodidata. E ele tinha um hábito, que inclusive eu descobri que hoje 2 amigas também têm, que é ir às livrarias, ficar assim, admirando os livros. E um dia, com a idade de 18 anos, ele está caminhando pela Rua Nacional, a rua principal de Tours, entra na livraria e ele vê um livro. E a sua atenção é capturada imediatamente para esse livro, o Livro dos Espíritos. Ele lê a introdução, aquilo gera uma onda de conforto para o jovem Denis, porque qual era a crise dele? Ele percebia que havia uma profunda diferença entre o que a igreja pregava e o que o Cristo pregava. O que os católicos da época, viviam e o que os primeiros cristãos viviam. E o Deus que era pregado no seu tempo, que era um Deus temperamental, vingativo, e isso o incomodou profundamente. Então ele se tornou cético. Mas ao ler o Livro dos Espíritos, isso de alguma forma foi transformando o seu pensamento o seu caráter. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Porque lembra, vocês se recordam que eu disse que a mãe de Denis ficou muito decepcionada de se tornar cético? Pois é, então Denis, chegando em casa com o livro, o que ele fez? Vou ler o livro sozinho, assim, para não dizer escondido. Só que é muito difícil esconder alguma coisa das nossas mães, Então, quando certa feita Denis chegando em casa, ele vê a dona Ana Lúcia Louisville com o livro e pensou assim: deu problema. Vai chamar minha atenção, E a mãe ficou encantada com o livro e se tornou espírita como Denis. E 2 anos depois, estou indo rápido com a história, para dar tempo de contar a história do Denis. Ele já está com a idade de 20 anos. O movimento espírita de Tours estava em polvorosa. Por quê? Eles iriam receber a visita de um personagem muito especial, Allan Kardec. Kardec ia a Tours no ano de 1866 para tratar do tema das obsessões. À época, a França estava sob a ditadura de Napoleão III e qualquer reunião com mais de 50 pessoas tinha que ter a autorização do Estado. Os espíritas franceses, melhor dizendo, de Tours, conseguiram aquela autorização. Entretanto, horas antes de se ter a conferência, a autorização foi cassada. E aí foram para um bairro mais distante, chamado Espírito Vila, e foi acontecer na casa do anfitrião de Allan Kardec. E Denis, como todo bom jovem, ficou à porta para dizer para as pessoas: olha,
não vai ser mais aqui, vai ser na casa do fulano e tal. E quando o Denis termina seus afazeres ali, vai até a casa e ele disse que ficou encantado. O último texto que o Denis escreveu foi justamente um prefácio para a biografia de Allan Kardec, do grande amigo de Denis, Henri Sauce, que havia escrito, trata justamente, narra um pedaço dessa história, né? Então Denis chega, ele percebe que Kardec é um senhor muito bem-humorado, né? Porque tem aquelas fotos assim de Kardec, ele todo sisudo, né? E não, Kardec era muito bem-humorado. O pai do nosso querido Delany, o Alexandre Delany, conheceu de perto, né, Kardec, inclusive escreveu algumas memórias sobre Kardec. Uma amiga traduziu parte, tem mais uma parte narrando dessas experiências que ele teve com Kardec, muito bonito. Mas é da vida do Delany, o objetivo nosso hoje é dele, né? Porque senão eu vou abrir muitas janelas aqui. Enfim. Então, quando ele chega, ele fica encantado com a figura de Kardec. Era o discípulo encontrando o seu mestre, né? Da forma que eles iam dizer, era o bardo encontrando o seu druida. Porque, não sei se vocês sabem, Allan Kardec é um pseudônimo, né? De Hipólito Leão Denis Arco Vail. E Allan Kardec era um nome que ele tinha à época da invasão dos romanos na Gália, por volta de 40 a.C., onde era um druida que se chamava Allan Kardec, né? O druidismo é ou melhor dizendo, foi, porque não existe mais, eu não diria uma religião, era uma filosofia de vida, né, dos celtas, que é muito parecida com o espiritismo, inclusive. E Kardec foi justamente um druida desse período. Bom, então, ele fica tão encantado com Kardec que no dia seguinte ele acha por bem ter com Kardec. Então ele vai pela manhã e ele diz que ao chegar na casa do anfitrião de Allan Kardec, ele vê uma cena bucólica. Eu usaria inusitada, né? Ou pitoresca, porque quando ele abre o portão, ele avista Kardec no jardim trepado, numa cerejeira, colhendo frutas para sua esposa, a Amélie Gabrielle Boudet, né? Olha que bonito. E aí Denis fica constrangido, porque ele pensou, nossa, o mestre Allan Kardec não deve ter muitas oportunidades de ter momentos assim com sua esposa, porque, gente, Kardec dirigia uma revista, dirigia sociedades parisienses de estudos espíritas, escrevia muitas obras, respondia muitas cartas e era o líder dessa filosofia que estava nascendo. O mundo todo mandava, correspondia com Allan Kardec. Era gente da África, da Ásia, da América do Sul, né? América do Norte, era o mundo todo. Então Kardec era muito atarefado, muito ocupado, né? Então Denis achou por bem voltar para casa. Ele teve outros 3 encontros com Kardec. Um encontro foi em Bonneval, que foi também uma conferência que Kardec foi fazer, e 2 outras na passagem Saint-Anne, em Paris. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu desencarnar, passar pelo umbral, lá, aquela coisa toda, eu quero chegar lá e dizer assim, gente, que Kardec conversou com o Leotelio, me conta. Eu gosto de fofoca também, viu, gente? Essa eu quero ter. E, enfim, em 31 de março de 1869, o nosso querido Kardec faz o seu passamento. Ele estava de mudança para a Vila de Segui, né, que é onde ele tinha um projeto de fazer a secretaria da Revista Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em um asilo, né, um asilo para idosos. E, à época, havia muita perseguição aos espíritas, e muitos, então, eram enxotados de casa, e teriam ali, então, um local, né, para passar as suas vidas. Enfim,
E Kardec era vitimado pelo aneurisma, muito fruto do trabalho gigantesco que Kardec realizava. Ele trabalhava muitas horas, né? E durante toda a década de 70, Denis já tinha por volta ali dos seus quase 30 anos, ele fez nós podemos dizer que foi a fase da vida de Denis de preparação para a sua missão, para a sua tarefa. Em 5 de novembro de 1872, né, o Dia dos Mortos, chamado Dia dos Mortos, né, que inclusive é uma data celta, não é católica exatamente, foi, né, cristianizada. Denis recebe a comunicação do seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, né? Jerônimo de Praga, inclusive, diz a Denis que ele tinha uma tarefa a desempenhar, né? Inclusive chama ele de meu filho. Jerônimo de Praga, gente, é interessante, olha como é que são essas conexões, né, entre uma vida e outra. Jerônimo de Praga, ele foi um grande amigo, os jovens hoje diriam que era o best friend, né, de um personagem muito importante para a história da religião cristã, que foi João Hus. João Hus, ele viveu na Boêmia, hoje é a República Tcheca. Ele foi reitor da universidade, ele foi um teólogo e ele foi um gramático também. Séculos depois, viveu no século XV, né? 300 anos depois, ele renasce em Lyon, em 3 de outubro de 1804, como Hippolyte Léon Denis Arquivar. Então, o melhor amigo, e é bonita a história do Hus, né? Muito bonita a história do Hus, porque ele se contrapôs à venda das indulgências. Não sei se vocês sabem, assim, era muito interessante a época. Primeiro, se eu quisesse comprar um terreno no céu, eu podia inclusive escolher assim, olha, eu quero comprar um terreno do lado de Santa Clara. Ou dizer assim, olha, eu quero comprar um ao lado de, sei lá, Santa Agostinho, né? E você podia comprar, ou então você podia cometer a atrocidade que fosse. Você chegava e falava, olha, eu cometi tal crime, qual é o preço? Ele ia dizer, tal preço, escrevia ali, né? Isso era vendido nas feiras, gente, nas feiras ao redor, geralmente aquelas feiras de domingo, né? Ao redor das igrejas eram vendidas as indulgências, era assim. E Hus se contrapôs a isso, e mais do que isso, ele traduziu, olha só a heresia, ele traduziu a Bíblia para o tcheco, para a língua do povo. Ele, na Capela de Belém, ele falava a língua do povo, ele não falava em latim. E aí ele foi chamado para o concílio, né, para se explicar. E aí no concílio, muito embora ele tivesse um salvo-conduto que dizia assim, olha, você não vai morrer, pode ficar tranquilo. Quando ele chegou lá, esse salvo-conduto foi rasgado, né? E era o imperador Sigismundo que tinha dado esse salvo-conduto. E aí quando ele chega, a igreja começa a inquiri-lo, ele não volta atrás em suas ideias, né? E aí acontece que ele vai para a fogueira. O seu amigo Jerônimo de Praga, ele voltou atrás, ficou com ele, ele ficou preso. E aí, em 1415, ele é queimado. Inclusive, ele diz uma coisa que é bem emblemática. Ele diz assim, quando estava queimando, hoje assais o pato, porque Hus em tcheco significa pato, então João do pato, João Hus. Hoje assais o pato. Entretanto, o dia virá, um cisne de luz, que as vossas labaredas não alcançarão. Aí tem gente que diz que ele estava falando de Lutero, acredito que ele estava falando de Lutero, mas também estava falando do Espiritismo, né? Enfim. Esse era o grande amigo de Jerônimo de Praga, que era o guia espiritual de Leon Denis. O guia espiritual de Leon Denis. Então, a partir desse momento, da década de 70, voltando para Leon Denis, ele começa então um trabalho de preparação de oratória e como escritor. Oratória era em 3 instâncias,
Primeiro que ele tinha 3 amigos espirituais, o Duran, o espírito da lição e o espírito de Sorella. Eles tomavam o oratório de Denis. Denis escrevia, e vejo vocês, né? E fazia o oratório para os espíritos. Vocês imaginam a cena. A mãe do Denis chegando, você está falando para quem? Estou falando para os meus amigos espirituais. E eles faziam a lição, diziam o que ele tinha que melhorar, enfim. Uma outra questão, ele se envolveu à época com a maçonaria, frequentava a loja dos Demófilos, e lá ele foi conhecido como um dos grandes oradores, né? O nosso querido e saudoso Eduardo Carvalho Monteiro fez um trabalho sobre Denis e a maçonaria, então lá inclusive ele traz as memórias da loja maçônica sobre Leon Denis como um grande orador, alguém muito eloquente, né? E também na Liga do Ensino. A Liga do Ensino era uma organização política, cultural, né, voltada para os trabalhadores franceses, e lá Denis aplicava conferências, cursos sobre história, sobre filosofia, sobre astronomia, memórias de viagem, sobre questões muito pertinentes ao seu tempo, né? Inclusive, por exemplo, o primeiro livro de Denis foi fruto de uma conferência que ele fez chamada O Progresso, que inclusive o nosso querido José Jorge traduziu, né, pela editora do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro. É uma obra lindíssima. E com isso ele fez essa preparação, portanto, né? E é interessante porque na Liga do Ensino também tem vários jornais da época que mostram assim as pessoas aplaudindo de pé Leon Denis, chorando, emotivas, né, com a fala dele. No ano de 1882, Leon Denis é chamado a Paris, no dia 3 de outubro, no cemitério do Père Lachaise, para junto do Dolmen de Allan Kardec, o túmulo, né, que era um monumento celta, né, o Dolmen de Allan Kardec, para celebrar o passamento de Kardec. Os espíritas de Paris até hoje têm esse costume, né? E Denis foi, e os espíritas parisienses ficaram encantados com Allan Kardec, com Leon Denis, né? Quando Denis volta para Tours, já tinha uma carta de Ley-Marie, dizendo que gostaria muito de que Leon Denis se transformasse em um orador, né, do movimento espírita francês. Como se fosse um Viana de Carvalho, um Pedro de Camargo, e agora, né, um Raul Teixeira, um Divaldo Franco. Denis, naturalmente, aceitou. Essa época ele tinha um trabalho que ajudava muito, porque ele entrou numa chamada Casa Filé, que era uma casa de couros. Denis começou ali como um trabalhador braçal, ele era responsável por amaciar o couro, né? Estou de olho no relógio ali. E aí ele se tornou um representante comercial, então ele podia viajar por toda a França, né, por toda a Europa, e durante o dia ele trabalhava, à noite ele fazia conferência, né, ele falava sobre o espiritismo. E as conferências de Leon Denis, eu estou fazendo uma pesquisa, terminando essa pesquisa, gente, é uma coisa incrível. 3.000 pessoas, 5.000 pessoas assistindo a conferência de Leon Denis. No Congresso Espírita Parisiense de 1925, foi o último congresso que Denis participou, foram 5.000 pessoas assistindo a conferência de Denis. E as conferências da época, gente, eram muito interessantes, porque a maioria das conferências não era de pessoas espíritas, a plateia, o público. Às vezes de céticos, né, de católicos, de protestantes. Teve uma conferência que Kardec fez, eu estou tentando lembrar, Kardec não, Leon Denis fez na cidade Avignon. Avignon, não sei se vocês conhecem, é a única cidade para onde foi o papado para além de Roma, né? Na época o rei francês, o Filipe o Belo, ele sabia que a igreja detinha o poder. O que ele fez? Captou o Papa, colocou ele lá em Avião. Então é uma cidade muito católica, muito católica.
Então, Leon Denis estava fazendo a conferência nessa cidade e, primeiro, que a plateia foi muito hostil, então as pessoas se levantavam e falavam: você está errado nesse texto. Leon Denis tinha que contrapor. Então, era quase que um debate. E eram conferências muito longas, 3, 4 horas. Não é da minha época, mas eu fiquei sabendo, a Isaura me contou que o Divaldo fazia conferência assim, né, de umas 4, 5 horas. Era mais ou menos assim. Você lembra daquele VHS, né? Eram 3 fitas. Né? Mas a gente ficava preso, porque o Divaldo era um orador, não um palestrante como eu, né? Eu nem sei se palestrante eu sou. Era um conferencista, né? Um conferencista. Era um artista, né? Enfim. Então, tomar água, né, gente? Então, o responsável pela igreja local, em Avião, ficou tão assim, contrariado, que chamou Denis para debater. Então ele foi, a conferência aconteceu na sexta, no domingo, então ele foi debater com o bispo de Avião. E teve muito sucesso, né? Até os católicos aplaudiram Leon Denis. Tem uma outra anedota muito interessante, que Denis foi para o norte da África, para a Tunísia. É um país muçulmano, muito muçulmano. E o que aconteceu ali, gente? Estava fazendo muito frio, né? Mais frio que em Petrópolis. É difícil de acreditar, mas fazia assim. E aí ele deixou o sobretudo dele numa sala contígua, foi fazer a conferência. Quando ele voltou para pregar o sobretudo dele, gente, não tinha um botão. Não tinha sobrado um botão. E o mais interessante é que o anfitrião de Denis ficou muito contente. Ele falou: nossa, que coisa linda. E Denis assim: olha, por quê? O que esse pessoal tem com os botões, né? Enfim. E aí o anfitrião explicou: é porque eles te veem como um profeta. E na tradição muçulmana, quando alguém tem uma admiração por alguém, um líder espiritual, nesse caso um profeta, eles querem algum apetrecho. Então eles pegaram o quê? Os botões de Denis. Denis tem muitas histórias interessantes, mas não vai dar tempo de a gente contar. No norte da África, ele conviveu muito com essas viagens, com os muçulmanos. Denis, gente, era mochileiro. Adorava fazer trilha, né? E ali no norte da África fazia muito. Adorava essas trilhas. Enfim. E aí, gente, Denis volta para Paris, né, dessa viagem com essas experiências e sem botões. Bom, além de um grande conferencista, Denis também foi um grande escritor. Ele começou a escrever muito jovem. Como eu disse, escreveu o Progresso ainda na década de 70, não me vem aqui a memória o ano exatamente. Mas, em 1885, ele vai lançar a sua primeira obra espírita, o Opúsculo, O Porquê da Vida. Eu costumo dizer que é o primeiro tratado de existencialismo espírita, né? O existencialismo é uma corrente na filosofia que vai desde o cristianismo até o materialismo, né? Kierkegaard foi um grande existencialista, eu acho que ele é sueco, se não estou enganado, né? Cristão, e o Jean Paul Sartre era materialista. E, inclusive, quem diz isso, gente, não sou eu não, é o nosso querido Herculano Pires. O Herculano Pires tem uma obra chamada O Ser e a Serenidade, que fala sobre o existencialismo do ponto de vista espírita. Ele fala isso. E é verdade, Leon Denis é esse admirável autor. E a obra O Porquê da Vida, ela, de 1885 a 1927, teve 60 edições. 60 edições. Para vocês terem ideia, eram edições de 3, de 10 mil exemplares. Então, foi uma obra de
extremo sucesso, né? Depois disso, 1890, ele lançou uma obra foi a obra que me encantou de Denis, que é o Depois da Morte. Que, inclusive, né, já que estamos em maio, 1º de maio nasceu o nosso querido Eurípides Barçanufo, né, 1º de maio de 1880, foi a obra que converteu Eurípides. Né? É um episódio muito, muito interessante, essa conversão do Eurípides. Eu vou contar rapidinho. Porque o Eurípides Barçanufo, ele era muito católico. Muito católico. E o tio dele, o senhor Mariano, era espírita. E aí era interessante, porque o sobrinho tinha desgosto pelo tio ser espírita, né? E o Eurípides era alguém de uma cultura extraordinária, era vicentino, muito estudioso, né? E o seu tio era alguém simples, nunca havia estudado, mas amava muito o espiritismo. E aí, certa feita, os dois debatendo o espiritismo no quarto de Eurípides, né? O tio dele tira assim da sacolinha, né, engornal, chamava engornal à época, né? Hoje é ecobag, você viu? Aquelas ecobag, é aquilo. Então ele tirou o livro, falou assim: meu filho, se esse livro não te converter, ou melhor dizendo, se esse livro não te convencer, nada mais te convencerá. E eu me dou por vencido. Aí o Eurípides pega, a introdução da obra é linda, gente. Vi deitadas nas cidades antigas de Cartago, as civilizações de outrora. Né? Aí ele vai falar para onde foram esses espíritos, enfim, é muito bonito. E Eurípides passa a noite toda lendo o livro. Quando ele acorda, Eurípides. Quando o senhor Mariano acorda pela manhã, o sobrinho ainda está lendo. E ele diz: tio, eu era espírita e não sabia. Então essa é a obra, né? Eu acho que a referência de Eurípides é boa para nós, né? Depois da Morte. É uma obra em 5 partes, né? Onde ele faz um resumo da doutrina espírita. Na verdade, foi uma obra encomendada. Ele, no ano anterior, 1889, ele havia participado de um congresso espírita em Paris, e os espíritas e os espiritualistas haviam dito para Leon Denis fazer um resumo da doutrina espírita. O resumo foi uma obra de umas 500 páginas, Depois da Morte. Depois disso, ele lança a obra Cristianismo e Espiritismo, e essa obra ela é muito importante, extremamente marcante. 1893, se eu não estou enganado, Cristianismo e Espiritismo. Por quê? O Espiritismo na época era muito combatido pela Igreja Católica. Muito combatido. Inclusive, um dos grandes algozes de Leon Denis, o padre Povo, falava horrores de Denis nos jornais. Mas a proposta de Leon Denis não era essa. Não era defender a si mesmo e muito menos o Espiritismo. Era o quê? Era mostrar que havia relações profundas entre o Espiritismo e o cristianismo. Mas a questão é, qual cristianismo? Esse é o ponto. Qual cristianismo nós estamos falando? E aí Denis vai dizer dos primeiros cristãos, né? A história do cristianismo é dividida. Período apostólico, que vai, né, do nascimento de Jesus, né, do seu messianato, até a morte de João, ou melhor dizendo, falei besteira, até a morte de Paulo, período apostólico. Né? Nós temos o período do cristianismo primitivo, né, que vai até a adesão por Constantino ao cristianismo, e aí nós temos a Idade Média, começa a escolástica, né, no pensamento cristão. E aí, o que acontece? Ao visitarmos o pensamento do cristianismo primitivo, Orígenes, Gregório Magno, Fílon de Alexandria, a chamada patrística, ou seja, os pais da igreja, nós percebemos uma relação profunda. Orígenes era reencarnacionista, Fílon de Alexandria era reencarnacionista. A gente pode ler, tem traduções excelentes da editora Paulus das obras de Orígenes, e está lá, ele acredita na reencarnação. Tudo bem que não era todo o cristianismo primitivo.
que era reencarnacionista, isso é verdade. Mas havia os grandes autores, eles eram. E mais, a experiência das comunidades cristãs era baseada na caridade. Igreja, eclesia, significa comunidade, ou seja, as primeiras organizações cristãs eram como a Casa do Caminho, né? As pessoas chegavam, ouviam, estudavam, mas principalmente viviam a mensagem. Que eu acho que hoje, né, no cristianismo, de maneira geral, nós carecemos dessa vivência. Por isso, gente, que o online é muito bom, mas o presencial, gente, né, é fundamental. E a vivência cristã, baseada na fraternidade, baseada na justiça, na igualdade, na bondade, no amor. E é tão interessante que as comunidades cristãs, né, elas se davam assim de maneiras muito variadas. Em Roma, nós vamos ter o cristianismo das catacumbas, né? No norte da África, do deserto. Na Grécia, por exemplo, das primeiras igrejas, né? Tinham locais específicos para a comunidade cristã viver a mensagem. Então, Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, ele vai primeiro apontar essa vivência cristã, vai dizer das relações entre os primeiros cristãos com a reencarnação, com a mediunidade. Inclusive, ele vai fazer vários comentários sobre o próprio judaísmo. Também, o Antigo Testamento, gente, tem questões, nossa, tudo bem que é muito simbólico. O Antigo Testamento, se nós formos ler de maneira literal, a gente fala, não pode, como é que Jonas foi engolido por uma baleia? Como é que a mula de Balaão falou? A mula fala, mas aquilo é o quê? Símbolo. Leon Denis já faz isso em Cristianismo e Espiritismo, né? Depois de Cristianismo e Espiritismo, ele vai lançar uma obra que, na verdade, é um dos grandes tratados sobre mediunidade. Depois do Livro dos Médiuns, a obra No Invisível é um dos grandes tratados sobre mediunidade, dividido em 3 partes. Ele faz uma verdadeira varredura sobre tudo que estavam dizendo sobre mediunidade, mas de um ponto de vista espírita. Porque na época tinham várias correntes dentro do espiritualismo. Existia o espiritismo, existia a metapsíquica de Charles Richer, existia a teosofia, né? Existia o novo espiritualismo dos Estados Unidos, que é de onde saem as irmãs Fox, né? Enfim, e por aí vai. Havia várias correntes. E havia muitos pesquisadores que haviam se interessado pelo espiritismo. William Crookes, né? Gustave Geley, Aksakoff, o Charles Richer, que inclusive era Nobel de Fisiologia, nomes notáveis do pensamento científico da época. Então, ele condensa No Invisível todo esse pensamento, mas uma coisa que é muito interessante, mostrando naquela época a grandeza e a sabedoria de Allan Kardec. Por quê? Muitas pessoas à época haviam relegado Allan Kardec, né, para o escanteio. E Denis, principalmente junto com Delany, eram aqueles que, não, Kardec, o Livro dos Médiuns, né, gente, uma obra, meu Deus, notável sobre mediunidade. É o primeiro tratado experimental sobre mediunidade. Muito embora muitos autores houvessem escrito sobre mediunidade, até mesmo antes de Allan Kardec, mas Allan Kardec, ele racionalizou a mediunidade, estabeleceu um método para a investigação, fazendo com que o espiritismo se tornasse uma ciência, né? Enfim, outra obra vai aparecer em 1908, é essa obra aqui,
Problema do Ser e do Destino e da Dor. Tem, na verdade, 2 edições, uma com a dor e outra sem a dor, mas não importa. Né? Essa obra, eu costumo dizer que é a obra síntese do pensamento de Denis, onde ele sintetizou tudo aquilo que ele acreditava. É interessante porque quando nós falamos, por exemplo, sobre reencarnação, que é um princípio do Espiritismo, até nós tínhamos algumas obras tratando sobre reencarnação, né? Uma obra que inclusive era contemporânea de Kardec, de um autor chamado André Bezani, um filósofo muito importante à época para a França, mas que quando ser espírita foi esquecido, e que Kardec inclusive comentou a obra dele, chamada A Pluralidade das Existências, está comentada na Revista Espírita. Mas uma obra sobre a história do pensamento sobre a reencarnação. E Denis, na segunda parte, ele faz tudo. Ele traz a história do pensamento sobre a reencarnação, a filosofia da reencarnação, a ciência sobre a reencarnação, né? Ou seja, ele faz uma síntese muito poderosa sobre o tema. Depois ele lança a obra O Grande Enigma, e que é uma obra belíssima sobre Deus, não é? E é interessante porque na primeira parte ele traz uma filosofia sobre a divindade. Na segunda parte ele trata do livro da natureza. E olha só que interessante. Hoje nós falamos muito sobre ecologia, a importância de preservar a natureza, né? Isso é alguma coisa que nós devemos aos românticos, né? Aos filósofos do romantismo, principalmente franceses. Eles falavam muito da necessidade de voltar. Rousseau, por exemplo, que era iluminista, mas a gente pode dizer também que tinha um pezinho no romantismo. Ele falava da importância de voltar para a natureza. A obra Emílio dele, que foi uma obra que influenciou Pestalozzi, que foi o professor de Kardec, falava da importância de retornarmos à vida da natureza, né? Mas hoje nós falamos muito sobre isso. E Denis já sintetiza na segunda parte essa questão a importância de termos essa reverência, né, à floresta, o céu estrelado, o mar, a montanha, né, tá vendo? Eu gosto de fazer trilha, então estou doutrinariamente justificado. E na última parte, a lei circular, ele fala sobre os ciclos da existência do homem, né? Desde a idade infantil até a idade madura, né? Escreveu também uma biografia de Joana d'Arc, médium, que era dos grandes amores de Leon Denis, era justamente esse espírito de Joana d'Arc, que é um dos guias espirituais de Leon Denis, né? Inclusive, certa feita perguntaram para Leon Denis, qual é o seu livro preferido que você tinha escrito? Né? Ele falava, a minha filha. Todos os livros são considerados filhos do coração, mas Joana d'Arc médium é minha filha do coração. E chegou no período da Primeira Guerra Mundial, 1914, foi um dos períodos mais dramáticos do século XX. Inclusive, um dos historiadores que eu mais gosto, o Eric Hobsbawm, ele escreveu uma obra chamada A Era dos Extremos, né? Uma obra que tem muito importante para a compreensão do século XX. Ele diz que o século, do ponto de vista histórico, ele começou justamente com essa guerra. Como tem muitos autores falando que o século XXI começou com a pandemia da Covid, né? Enfim. Foi um período que 6 milhões de jovens morreram na Europa. As guerras até então tinham matado um número que também é extraordinário de 300 mil. Mas foi a primeira vez que tecnologia de ponta foi empregada para a morte. Os jovens morreram em valas comuns, era nas trincheiras. E foi um período que houve um luto coletivo na Europa. Pra vocês terem ideia, na Inglaterra, quase 70% dos homens jovens morreram.
né? E nesse período, Leon Denis foi lido como nunca. Porque se a filosofia do seu tempo era pessimista, era nihilista, era a filosofia do nada, a Igreja Católica era céu ou inferno. Então, para uma mãe que havia perdido um jovem, uma esposa, uma namorada, o que sobrava? O que restava? Será que era céu, inferno ou nada? E foi justamente nesse período, como eu disse, que obras como O Problema do Ser, Depois da Morte, O Porquê da Vida, fez um sucesso extraordinário. E Denis, nesse período também, ele se dedicou muito ao consolo através das cartas. Não como médium, mas correspondendo com essas mães. Leon Denis tinha uma característica que é muito bonita, que, gente, ele conversava com todos. Muitas das vezes, nessas conferências que ele fazia, ficava até 4 horas da manhã atendendo a todo mundo que estava ali na fila. As suas cartas, ele fazia questão de respondê-las a todas as cartas. Porque era a causa da sua vida, né? E muitas das vezes hoje a gente tem tanta coisa assim, né? Nós criamos tantas barreiras, tantos muros, né? Para ter esse contato. Inclusive, muitas das vezes, até mesmo por conta do medo da dor do outro. Mas a dor, ela também é santa, porque ela é uma das grandes iniciadoras da alma nos mistérios da divindade. Não há, gente, não há nenhuma grande alma que não tenha passado pela experiência da dor. Os grandes gênios da humanidade, Victor Hugo, vai escrever sua grande obra depois que a sua filha morre no Sena, Os Miseráveis. Picasso, por exemplo, uma das telas que eu acho que é mais emblemática, muito embora a vida seja controversa, mas ele é um gênio. Guernica foi depois que os nazistas na Guerra Civil Espanhola acabou com a cidade de Guernica, e ele pintou Guernica. E por aí vai. São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, todos os santos, todas as almas nobres, elas entendiam que a dor, ela é santa, ela é uma professora. Então, durante o período da guerra, Denis se dedicou como ninguém ao consolo. De alguma forma, ignorar o sofrimento do outro. Que na verdade, eu achei, gente, eu fiquei tão feliz quando a Isaura falou da proposta do grupo, né? De mãos dadas, acolher as pessoas que estão em luto, que estão atravessando o sofrimento, sem julgamentos, né? Que às vezes eu vou dizer, nós espíritos somos muito chatos, né? A gente fala assim, o fulano, ele faleceu, mas ele está bem, pode ficar tranquilo. Eu disse que ele não está bem. Ele está bem, mas eu estou sofrendo, porque, gente, é uma ausência. Então, naturalmente, eu digo assim, que nós, espíritas, temos que aprender também a sentir dor. Não tem problema nenhum a gente sentir a dor em função da morte de alguém, de um ente querido. É diferente, muitas das vezes, do desespero, né? Mas, muitas das vezes, até é compreensível o desespero também. Porque, na verdade, no fundo, ninguém tem condições de julgar o outro. Não tem como. Nós não sabemos qual a experiência da pessoa, qual a história com aquela pessoa que ela perdeu. Eu lembrei hoje uma passagem muito bonita. O Evangelho de João, muito embora eu goste mais do Evangelho de Lucas, mas o Evangelho de João é muito poético. Não é um evangelho grego, assim, né? Um evangelho helênico. E um evangelho místico. Do início ao fim, ele é muito místico. O princípio era o verbo, né? O verbo se fez carne, aquela coisa toda. Muito bonito.
Aí tem um momento do Evangelho de João que é muito interessante, que eu até comentei hoje de manhã. O único momento que Jesus chora nos Evangelhos está no Evangelho de João. Que é quando ele chega junto à tumba, né, de Lázaro, e a irmã Marta e Maria estão chorando, e eram amigos. E está dito lá no Evangelho: então o Senhor chorou com os amigos. Jesus sabia que Lázaro era um espírito, que ele era vivo, que ele era um ser imortal, sabia que ele não estava morto fisicamente, mas mesmo assim ele chorou com os amigos. E muitas das vezes o que as pessoas estão precisando é só isso, gente. Que choremos com elas, que ouçamos a sua dor, o seu sofrimento. E Leon Denis nos ensina muito isso, com a sua vida, né, com a sua obra. Porque se nós queremos deixar alguma coisa de bom na vida das pessoas, nós temos que nos despir dos preconceitos. E muitas das vezes nós colocamos preconceitos e dizemos assim: eu sou doutrinário, né? Está em Kardec, não sei o que, a morte não existe. Sim, a morte do espírito, mas do corpo, sim, do ponto de vista biológico, nós morremos. E claro, com a mãe que perdeu o filho, né? Isso é dolorido. Então, gente, sintetizando, que o tempo está acabando, esse período da vida de Leon Denis, que foi já mais no final da sua vida, foi o período que ele se dedicou então a esse trabalho de consolo. Ele escreveu alguns artigos e depois ele vai compor uma obra chamada O Mundo Invisível à Guerra, que é a sua penúltima obra. E em 1925, após ir ao Congresso Espírita Internacional de Paris, em 1925, ele retorna e decide escrever a sua última obra, O Gênio Céltico e O Mundo Invisível, onde ele trata dessas relações do druidismo com o espiritismo, né? E ele já muito doente, cego. Denis ficou cego muito jovem, né? A cegueira só foi aumentando, e mesmo assim ele se dedicava a escrever, a responder as cartas, a ser um grande líder, né, do espiritismo daquela época. E no dia 12 de abril de 1927, ele estava em casa com a pneumonia, entre os amigos, revisando essa última obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e escrevendo as últimas linhas dessa introdução, melhor dizendo, desse prefácio à biografia de Allan Kardec do Henri Souza, que inclusive tem tradução no Brasil, a FEB Editora traduziu essa obra. Ele está com os amigos. Ele começa então, em função da pneumonia, a ficar acalmado. E por volta das 9 horas da noite, com a maior serenidade e tranquilidade, ele se despede, né, da terra para entrar no país da luz. Na verdade, onde ele já estava, ele já habitava, né? E foi e é um autor fundamental para a boa compreensão do Espiritismo. Leon Denis nos ensina a viver o Espiritismo de maneira plena, a entender que a dor, ela nos revela o amor, nos mostra que a mediunidade ela tem que ser praticada de maneira digna, desinteressada, e que os invisíveis, como ele gostava de dizer, não são os ausentes, eles são simplesmente os invisíveis. E eles estão conosco. É por isso que ele gostava de dizer que são as duas grandes humanidades, a do mundo espiritual e a do mundo material. Então, leiamos Leon Denis, né? Eu vi aqui na livraria que tem ótimas edições das obras de Denis. Montemos grupos de estudo, enfim, leiamos em nossos
cultos, né, do Evangelho no Lar, porque com certeza ali nós vamos encontrar um tesouro para as nossas vidas. Muita paz. Nós somos muito gratos, meu amigo. Nossa, muitas coisas maravilhosas que você trouxe para nós, né? Grandes ensinamentos, grandes coisas que a gente está aprendendo cada dia um pouquinho, mas que tem grande valia para nós. Isso é fruto de estudo, né? Então, o importante para o Espiritismo é o estudo. Vou chamar a nossa querida Isaura para fazer a nossa prece de encerramento. Depois nós vamos ter uns recadinhos aqui. Nossa presidenta. Nós estamos encerrando com muita alegria o dia de hoje, que foi um dia muito rico para todos nós. Iniciamos mais uma frente de trabalho e estamos assim muito felizes, porque estamos compartilhando com tantos irmãos. Nós temos irmãos de outras casas espíritas. A Andréia está ali, lá de Araras. Andréia. Quem mais de outra casa espírita? Só tem a Andréia? Tem alguém mais do GBM? Alguém? Queremos agradecer muito a presença da visita, tá, Andréia? E a todos que estejam aí nos visitando na tarde de hoje. O Jonas já é nosso também, né, Jonas? É do Oswaldo Cruz e é nosso também. Então, nós estamos assim muito felizes e queremos agradecer muito mesmo a Tiago por ter vindo com essa boa vontade. Como Maria Luísa falou, tudo isso que ele falou é fruto, isso não cai do céu, não. Isso não tem um espírito aqui jogando em cima dele, não. Isso tudo é fruto de estudo, de dedicação, né? Então, nós temos que olhar como exemplo para nós. O exemplo do estudo e da dedicação. E hoje também nós tivemos um exemplo muito bom aqui da nossa equipe, né? De toda a nossa equipe de trabalho, daqui da nossa casa, que todo mundo empenhado, cada um fazendo uma tarefa para que tudo desse certo. Então a gente tem que agradecer muito a esse time que nós temos aqui, que é um time nota 10, né? Então vamos orar, meus irmãos. Agradecendo muito a Jesus, esse nosso mestre querido, a Deus, nosso Pai, por esse dia maravilhoso que passamos, por todos esses ensinamentos que nós tivemos a oportunidade de ouvir, todas essas experiências, desde de manhã, que tivemos a oportunidade de vivenciar ao lado de tantos irmãos e irmãs que aqui estiveram, cada um relatando o seu problema, a sua dor, e agora culminando com esta palestra belíssima, falando desse espírito exemplar, que apesar de todas as dificuldades que teve na vida, uma infância difícil, uma vida pobre, limitada depois com a cegueira, mas mesmo assim esse espírito de escola deixou para nós essa beleza dessa literatura, tudo isso que ele trouxe. É um verdadeiro poeta da doutrina espírita. E nós temos que agradecer muito por esse passeio que nós fizemos hoje pela vida do nosso querido Leon Denis. Que Leon Denis, onde estiver, possa receber de nós o carinho, a gratidão por tudo. Que ele possa também nos abençoar, estar junto a nós, nos estimulando, fazendo com que nós não percamos também essa vontade de prosseguir no trabalho, nesse trabalho maravilhoso de esclarecimento que a doutrina traz.
Que a tua paz, Senhor Jesus, possa estar com cada um aqui presente, com todos aqueles que aqui deixam seus nomes, seus pedidos de oração, de prece, por todas as crianças que estão agora na evangelização, nas diferentes salas, por aqueles que irão iniciar seus estudos daqui a pouco, por todos, Senhor, que estão empenhados em avançar e melhorar espiritualmente. Que a tua paz, Senhor, possa continuar conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.